Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, irmãos encarnados e desencarnados. Antes de darmos início à abertura da exposição desta noite, eu quero passar um recado da casa. A Casa Espírita Jesus Libertador de Lauro Miller terá suas atividades encerradas no dia 17/12/2025, hoje, portanto, e retornará no dia 12 de janeiro de 2026. Com estudos abertos nas segundas-feiras, das 20 horas às 21, com palestra no dia 14 de janeiro, na quarta-feira, das 20 às 21 horas, e no dia 16 de janeiro, com o Evangelho Redivivo Online, das 20 às 21 horas. Vamos dar início ao nosso trabalho desta noite, invocando o amparo da bondade divina, pedindo luz, força e sabedoria, para que possamos canalizar as nossas vidas e nosso trabalho de forma harmoniosa e tranquila, buscando sempre reclamar menos e cooperar mais. Rogamos ao Mestre Jesus o amparo para as nossas tarefas e, em seu nome, a cobertura das instituições do mundo maior, amparando os necessitados aqui existentes. Pedimos as vibrações de Maria, Mãe de Jesus, a orientação de nossos mentores, a cooperação dos amigos e companheiros de trabalho do mundo espiritual. Por nosso lado, vamos vibrar de nossos corações o sentimento de amor, fraternidade, de paz, procurando envolver todos aqueles que estiverem ligados a nós por qualquer motivo, sejam os laços do afeto ou as amarras do desafeto, através da prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no mundo espiritual e em todas as moradas, santificado, Pai, seja o teu nome sublime, no louvor de todos os teus filhos encarnados e desencarnados. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria, penetrando em nossos corações. Seja feita a tua vontade, e não a nossa, tanto aqui na terra como no mundo espiritual. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, garantindo o sustento do nosso dia a dia. Por misericórdia, Pai, ajuda-nos a pagar nossas dívidas de existências passadas e a perdoar nossos devedores. Não nos deixeis cair nas tentações que surgem em nosso caminho devido à nossa própria inferioridade. Livra-nos de todo mal, Senhor, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. E a exposição desta noite será proferida pelo nosso irmão Luiz, do Centro Espírita Consolador Prometido de Tubarão, a quem eu passo a palavra. Boa noite a todos. Boa noite. Sempre motivo de muita alegria poder estar por alguns instantes todos nós juntos nessa instituição, amparados pela espiritualidade amiga que nos acolhe neste momento, os trabalhadores dessa instituição. Por que choras, meu anjinho, esfarrapado sozinho, vagando de del em del? Choro de dor e saudade, pois sou filho da orfandade e minha mãe foi para o céu. Que tens? Sinto frio e fome. A angústia que me consome parece não ter fim. A aventura me escurrace. O orgulho, olha-me passe, não tem compaixão para mim. Minha mãe já não existe, e desde o momento triste que o Senhor me levou, não tenho a mão de um amigo. Pequeno, pobre, mendigo, eis agora o que hoje sou. Vens comigo, quem me deras. Vens, terás por primaveras as doces e eternas manhãs. Teu nome, sonho ou verdade? Chamo-me Caridade. E quem és tu? Eu sou tua irmã. Maria João de Deus, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Essa pequena poesia inicial de Maria João de Deus poderia nos remeter ao assunto da caridade. Porém, o assunto desta noite é mediunidade. Mediunidade na família. E nós vamos entender por que no final.
Por que houve a poesia da caridade? Bom, para nós iniciarmos a nossa atividade falando de mediunidade na família, é preciso que eu tenha 3 parâmetros que a doutrina espírita nos ensina, nos orienta e convive. São 3 princípios basilares, são 5, mas pelo menos os 3 eu tenho que estar ciente e ter convicção. O primeiro deles é a imortalidade da alma, porque se eu não acredito que eu sobrevivo pós-fenômeno da morte do corpo físico, falar de mediunidade, né? Então eu sou um espírito imortal, meu corpo perece, mas o meu espírito não, minha alma continua. Jesus nos comprovou isso, nos ensinou isso e nos mostrou isso. O segundo fato é a reencarnação, porque se eu não acredito na reencarnação, de que me vale desencarnar e ficar no mundo espiritual e nunca mais aparecer ou seguir galgando novos planos. Então eu tenho noção de que, como espírito imortal, eu tenho a oportunidade de voltar novamente num novo corpo para seguir a minha jornada evolutiva e conviver com aqueles que eu tive relações, principalmente. Seria o retorno. E o terceiro ponto é a comunicabilidade com os espíritos. Então, eu sobrevivo à morte, eu tenho a oportunidade de reencarnar e tenho a oportunidade de me comunicar enquanto estou reencarnado com aqueles que estão desencarnados, que estão fora do corpo físico. Como eu posso estar no mundo espiritual futuramente e necessitar me comunicar também com os que aqui estão pedindo ajuda ou dando orientação, enfim, continuando a minha existência, quem sabe até trabalhando junto com a espiritualidade. Então esses 3 princípios eu preciso estar ciente: imortalidade, reencarnação e comunicabilidade. Ok. Existe uma palavra comum que todos dizem assim: todos nós somos médiuns, e Kardec usou esse termo também, todos nós somos médiuns. Mas por quê? Primeiro, porque todos nós somos espíritos, e se somos espíritos, nós temos a oportunidade de nos comunicar com espíritos, tanto no corpo físico quanto no corpo espiritual. Ok, mas no corpo físico existe algo que me transporta para o mundo espiritual, que me dá condições de comunicar? Existe. Fisicamente nós temos uma glândula chamada glândula pineal, fica 6 centímetros mais ou menos atrás da orelha, aqui no centro do cérebro. Chama-se glândula pineal. Ela já foi comprovada pela ciência, é um cristalzinho, que uns têm maior, outros menor, que é a nossa antena parabólica com o mundo espiritual. É através dele, fisicamente, que nos proporciona a capacidade de comunicabilidade. Ok. Essa glândula pineal, ela também é responsável pelo derramamento dos hormônios no corpo físico, principalmente na fase da puberdade, quando nós começamos a metamorfose física. As mulheres, né, na fase da puberdade, elas criam seios e etc, etc. Os homens pelos e assim por diante. Toda aquela metamorfose física. Então ela também é responsável. E é por isso que muitas vezes, nesta fase, ocorrem fenômenos mediúnicos. Eu lembro de um caso muito conhecido, se os senhores poderão lembrar, que passou na RBS TV, antiga NSC-TV hoje, né? Que é da parte da Rede Globo lá. Um caso no Rio Grande do Sul de uma adolescente de 14 anos que no quarto dela pegava fogo nas paredes, sem ninguém colocar fogo, sem um fenômeno de provocação nenhuma. Simplesmente apareciam labaredas e queimavam as paredes de madeira. Era um sítio. E a cama dela também, o colchão subia, descia sem ninguém tocar. Foi filmado isso, foi comprovado, depois foi chamado o sacerdote para benzer a casa e tudo mais. O que para nós espíritas foi levado para o lado sobrenatural, né? Para nós espíritas chama-se fenômeno de efeitos físicos, que é catalogado por Allan Kardec nas pesquisas que ele fez sobre as condições mediúnicas de cada um. Então lá ocorriam os fenômenos físicos, era provocado pelos espíritos utilizando o ectoplasma da médium, que a menina na puberdade eclodiu muito a mediunidade de efeitos físicos dela, que é doação de ectoplasma para que o fenômeno ocorra. Na época de Kardec pesquisou sobre isso, os fenômenos físicos, que era muito comum. A gente chama a Era dos Batedores. Por quê? Porque naquela época, nós estamos falando em 1855 até 57, quando surgiu o Livro dos Espíritos,
Ocorriam pancadas nas paredes, mesas que subiam e desciam, o famoso fenômeno das mesas girantes, onde os espíritos se utilizavam de médios com efeitos físicos, que doavam ectoplasma, para que o fenômeno ocorresse. Kardec percebeu isso. Por quê? Porque quando determinadas pessoas não estavam na reunião, o fenômeno não ocorria. Sinal que tinham pessoas que doavam essa capacidade, né? E ali ele foi estudando, pesquisando e trouxe à tona a doutrina espírita, que não é o tema da noite, eu só estou usando para dar uma pincelada. Então nós descobrimos que existe mediunidade e existe médium. A mediunidade é esta condição da humanidade de intercambiar com o mundo espiritual, que ocorre através de vários aspectos: físico, psíquico e espiritual. Para que ocorra o fenômeno, primeiro o médium tem que ter a mediunidade. Segundo, é preciso que o espírito que vai se comunicar sintonize com o médium, que é como se pegasse um rádio e tentasse sintonizar uma rádio, né? Aqui em Lauro Miller é a Cruz de Malta, então ela tem uma estação. Para que consiga, o aparelho tem que ser FM e tem que conseguir sintonizar aquela faixa ali. Para mim receber a comunicação do espírito é a mesma coisa. Eu preciso sintonizar com o espírito na sua faixa vibratória para que o fenômeno ocorra. Bom ou não tão bom, que a gente vai explicar. Então, médium e mediunidade. Por que nós dissemos que todos somos médios? Porque todos somos espíritos e todos nós nos comunicamos com os espíritos. Quem disse isso foi quem pesquisou, Kardec. Kardec pesquisou e descobriu que a mediunidade que todos nós temos chama-se intuição. Todos nós temos. Mas tem pessoas que têm mediunidade ostensiva. O que é isso? Tem realmente uma capacidade bem mais abrangente de ver o mundo espiritual, ou ouvir o mundo espiritual, ou psicografar, escrever pensamento dos espíritos, materializar o pensamento, efeitos físicos, pancadas, ruídos, né? Então são várias, foi catalogado, está no livro dos médiuns, que é a segunda obra publicada da doutrina espírita. Então ali vai explicar exatamente tipos de médiuns, de mediunidade e como ela ocorre. Também Kardec perguntou: mesmo eu não sendo médium ostensivo, ter a intuição, os espíritos conseguem se comunicar comigo intensamente? Aí ele perguntou lá numa parte do livro dos espíritos se os espíritos influenciam pelo pensamento a tomarmos certas atitudes, e os espíritos responderam: muito mais do que vós pensais, tanto que são eles que vos dirigem 24 horas. Opa! Então eu sou um médium 24 horas? Sim, eu não sou médium só na casa espírita ou só quando eu estou concentrado. Eu sou médium 24 horas, é onde eu estou, no trabalho, dirigindo, aqui. Os espíritos estão agindo no meu pensamento. Aí é como eu falei: eu vou ser médium com Jesus, com bons pensamentos, ou eu vou ser um médium que vou estar recebendo influência de qualquer tipo de espírito, dependendo do meu pensamento, da minha vontade e das minhas intenções. Então, se eu estou pensando em me vingar de alguém, qual é o espírito que vai estar me influenciando e se comunicando comigo? Um espírito vingativo. Quem é um espírito vingativo? É um demônio? É o Satanás? Não, no espiritismo nós sabemos que isso não existe. O que existe são homens maus. Quando eu falo homens, é homens e mulheres, é a humanidade, que desencarnam e continuam sendo maus. Você pega uma pessoa que matou a mãe, matou a filha e se matou. Que tipo de pessoa é essa? É uma pessoa que completamente desequilibra. O que ela vai acontecer com ela no mundo espiritual? Ela continua desequilibrada. E se ela for influenciar alguém, ela vai influenciar alguém em desequilíbrio, porque sintonizou, né? Então, se eu quisesse saber qual é o tipo de companhia espiritual que eu ando, basta que eu analise que tipo de pensamento eu tenho, porque é através do pensamento que eles agem sobre nós e podem nos conduzir sem a gente perceber. Então, o primeiro pensamento é meu, depois eu sou influenciado. Sempre eu vou ser o dono de mim, e vou ser joguete dos espíritos se eu assim o quiser e permitir. Porque depois de eu estar sendo influenciado, eu posso ser obsediado, que daí é a persistência. E como é que eu descubro que eu estou num processo de influenciação? Estou já beirando a obsessão, e depois tem a questão da
que eu posso me tornar até um subjugado, que antigamente chamavam de possessão, ou fascinação também. Posso ficar fascinado. Como é que eu sei que eu estou assim? Quando eu começo com uma ideia persistente e não consigo largar. Eu quero parar de pensar naquilo, mas aquilo vem. Eu não quero pensar naquilo, mas aquilo vem. Eu estou falando de ideias ruins, porque os bons espíritos vão te influenciar para o bem. Então, quando eu estou num processo obsessivo, é uma ideia que não sai da cabeça de vingança, é uma ideia de ódio, é uma ideia de rancor, é uma ideia de mágoa, é uma tristeza profunda que eu não consigo sair daquilo. Todos os sentimentos, sensações negativas, eu estou sujeito a receber influência negativa de espíritos negativos, que vão vibrar na mesma intensidade. E aí, ou eu consigo sair disso através da prece, da mudança de pensamento, da mudança de hábitos, ou eu vou precisar de ajuda. Tanto da medicina, quanto da parte espiritual, quanto da parte psíquica. Então a doutrina espírita, ela sempre orienta. Quando eu estou nesse estágio, eu já começo a diminuir a minha serotonina, a minha adrenalina do corpo, eu vou precisar de tratamento médico. Porque eu estou entrando numa depreciação física. Vou ficando fraco, vou ficando desanimado, o corpo não reage, eu preciso do tratamento médico. E preciso de um psicólogo ou um psiquiatra também para me orientar. E preciso buscar tratamento para minha alma, que a doutrina espírita oferece, através do evangelho, do passe, que é a fluidoterapia, do atendimento fraterno e da sessão mediúnica. Certo? Na família, quando a gente reencarna, é um agrupamento de espíritos que muitas vezes já tiveram relações no passado. 99% das famílias é reencontro. E uns vêm influenciando os outros, cobrando contas, ou vivendo experiências boas de reencontro. Na maioria das vezes são encontros difíceis. São dívidas que vêm para ser quitadas entre nós. E isso pode ocorrer na sensação, né? Você tem um filho que você tem uma sensação estranha. Tem outro que é uma compatibilidade enorme, é um amor, é um carinho, mas tem outro que tem uma dificuldade. A gente sabe disso. Quem teve filhos, quem tem filhos diferentes, mais de um. Parentes. Tem aquele parente que parece que é o teu irmão de carne, como se diz. E tem aquele parente que tu não suporta. Não tem jeito, não engula. Nunca me fez nada, mas tem uma aversão que eu não sei de onde é que sai. São reencontros. Né? Aí de repente eu tenho um filho, uma filha lá de 2, 3, 5 anos que começa a dizer: ai, eu estou brincando com um amiguinho, vem todo dia brincar comigo. O amiguinho imaginário, muitas vezes é uma mediunidade aflorada. Por quê? Porque do 0 aos 7 anos nós estamos completando a reencarnação. Então eu estou muito ativo ainda com o mundo espiritual. Então é normal a criança brincar com um amiguinho imaginário. Depois eu vou abrir uns 10 minutinhos para perguntas, se alguém quiser. Então, esse amiguinho imaginário nada mais é do que um espírito. O Divaldo falava, né, que tinha o índio Jaguaraçu, se eu não me engano, que brincou com ele até os 12 anos. O Chico conta a história do amiguinho também, que era um espírito que brincava com ele. As crianças se apavoravam, né, porque achavam que era só assombração. Tudo natural. E é assim que a gente deve tratar quando a criança apresenta esses ditos surtos, né, sobrenaturais. Daqui a pouco a criança vai dizer assim: ai, tem uma senhora ali na porta que está dizendo que é minha avó, e ela nunca viu a avó. Ai, que jeito que ela tem? Ela tem jeito assim. E aí a mãe ou o pai se apavora, porque está vendo o fantasma do vô ou da avó. Nada mais é do que um espírito que está se apresentando, dizendo que estou vivo, né? Como a avó do Divaldo apareceu para que ele comunicasse à mãe, e a mãe não acreditava, até que ela foi na vizinha, e a vizinha assim, pergunta para ela que roupa ela tá. Ela falou: tá, Rosana. E se ela tem algum adereço? Ela falou: tem um broche assim. E aí a vizinha disse: não, foi assim que a gente enterrou ela, inclusive foi eu que coloquei o broche. E aí, dando veracidade de que era realmente a avó que estava ali. E aí o que a gente faz? Muitas famílias tratam a criança com desequilíbrio, está ficando louca. Tem um livro chamado Evolução para o Terceiro Milênio, do Carlos Toledo Resine, que vai dizer que
a um hospital psiquiátrico em São Paulo, que ele detectou 70% das pessoas que estavam lá eram médiums em desequilíbrio, porque a família, eles começaram a falar que estavam vendo coisas, que estavam ouvindo coisas, e a família internou como louco. Né? E acaba ficando louco lá dentro mesmo, porque o tratamento é de choque, são drogas pesadíssimas, e aí entra em completo desequilíbrio mesmo. Mas tem um outro fator. Às vezes a criança tem uma briga do casal, tem uma discussão dentro do lar, tem um atrito, ela cria um amiguinho imaginário para chamar atenção. E aí pais vão confundir com espíritos. Então precisa ter muito tato para lidar com isso. Eu estava fazendo esse trabalho lá numa casa espírita e a gente abriu para perguntas, eu vou antecipar já essa pergunta. E os pais estavam passando um problema com um filho assim, de 10 anos, que estava brincando com um amiguinho imaginário. Como é que eles poderiam proceder para saber se era um espírito ou se era a imaginação da criança? Simples, converse. Converse naturalmente. Que jeito é o amiguinho, que ideias que ele está te dando, que tipo de brincadeira ele quer. E aí você vai descobrindo se realmente está sendo algo a mais que está ligado à mediunidade ou se simplesmente é uma criação. Porque ela pode dizer assim, meu amiguinho quer brigar muito comigo. Aí você liga a tua briga que ele está tendo com a esposa, ou a esposa com o marido. Ela está querendo chamar a atenção de que aquilo está prejudicando ela. Então é pelo diálogo, pela conduta que os pais vão ter com o filho, é que vai perceber se é um fenômeno mediúnico ou não. E se for, como fazer? Buscar ajuda, se eu não sei como lidar com isso, se eu não tenho conhecimento nenhum. Eu vou buscar principalmente numa casa espírita, para que as pessoas me orientem. Então vou levar a criança para a casa espírita para participar da sessão mediúnica. Não, jamais. Ela não está preparada para isso. Nem a condição física da criança permite isso. Ela vai estudar, vai se evangelizar na casa espírita, que é os passos da mediunidade. E se eu tenho mediunidade, eu tenho que trabalhar na casa espírita, isso é muito comum na antiguidade. A pessoa entrava para tomar um passe, dava uma tremidinha, a pessoa ia no ouvido e dizia assim, você é médium, tem que trabalhar na casa espírita. Não sabia nem o que era isso. Para vocês terem uma ideia, essa experiência aconteceu. Uma senhora estava lá, veio para a casa espírita, nunca tinha conhecido o espiritismo, veio pela primeira vez, ouviu a palestra, gostou, depois foi tomar passe. E na hora de tomar o passe, é normal que quando a pessoa está aplicando o passe, como é um conjunto de energias, de vibrações do mundo espiritual e do médium, que você sinta de repente um tremor, né? Dá uma tremidinha assim, porque é um choque de energias. Você sente dá uma tremida. A senhora deu uma tremidinha ali e tal, um arrepio como os outros. E a pessoa que estava dando o passe, né? Pouca instrução, pouco conhecimento, muito achismo, chegou no ouvido dela e disse, a senhora tem mediunidade, a senhora tem que vir trabalhar na casa espírita. Aí terminou o passe, a mulher ficou e perguntou, mas o que eu tenho que fazer? Não, na segunda-feira nós temos sessão mediúnica aqui, a senhora vem. Não, eu vou. A mulher ficou curiosa. Chegou na segunda-feira, ela veio, se apresentou e tal, todo mundo já esperando a médium, né? Que já tinha lido o comentário. Começaram a sessão mediúnica, ali todo mundo em volta na mesa, abriram com uma prece e tudo mais, aí baixaram a luz, porque é comum na sessão mediúnica você baixa um pouco a luz para concentração, para a harmonia do ambiente, etc. Não tem nada de... Pode ser com luz ligada, luz apagada, tanto faz. Não é a luz que vai provocar a mediunidade. Aí de repente uma senhora da mesa diz assim, estou vendo um espírito entrando pela porta. A mulher, o que a senhora falou? Estou vendo um espírito. O que? Um fantasma? Levantou e saiu correndo. Por quê? Porque para ela, sem conhecimento nenhum, é um fantasma, é assombração, não é um espírito. E aí saiu correndo. Então, hoje não. Hoje as casas são orientadas pela Federação Espírita Brasileira, pela Federação Espírita Catarinense e pela URES, que é a União Regional Espírita, a que a pessoa entre na casa, vá conhecer a doutrina espírita através do estudo doutrinário, depois participe do estudo da mediunidade e depois vá para a prática mediúnica. Porque tem 3 princípios também que eu preciso traçar o caminho. Se eu entrar hoje no laboratório da Unisul para manipular lá, eu posso cometer muitos erros. Por exemplo, se eu colocar esse copo de água aqui agora e pegar o mesmo copo com ácido sulfúrico e pedir para vocês dizer qual dos dois é ácido, vocês não saberiam dizer, porque é igual, só tomando. Então eu preciso aprender como é que se faz.
Como é que você manipula essa substância? Mediunidade é a mesma coisa. Eu preciso estudar, eu preciso conhecer, me informar o que é, como procede, como é que as coisas funcionam de lá para cá, daqui para lá. Ok? Para mim desenvolver a mediunidade. O que é desenvolver a mediunidade? O Espiritismo não vai ter que criar mediunidade em você. Não vai chegar e vai, agora tu vou ter que botar mediunidade. Não. O que é desenvolver? A partir do momento que eu adquirir o conhecimento, eu vou praticar. Aí eu vou viver as experiências da prática. Por exemplo, hoje, se tiver alguém aqui que não sabe dirigir, vou pegar a Joel, não sabe dirigir, né? O que ela vai fazer? Ela vai aprender primeiro leis de trânsito, como é que é um carro, o que tem que fazer para engatar uma marcha, para arrancar, para parar. Ela vai primeiro aula teórica, para depois ir para a aula prática. É a mesma coisa. Eu vou aprender e vou praticar. Na prática eu vou desenvolver as minhas aptidões, vou aprimorar a minha mediunidade, vou saber como trabalhar com ela, vou conhecer o que eu tenho, qual é a sensação que eu tenho, que tipo de mediunidade eu tenho, se é de ouvir, se é de psicografar, se é de ver, se é de desdobrar, enfim, eu vou conhecer e vou desenvolver através da prática, porque o terceiro passo é o mais importante de todos: educar a mediunidade. O que é educar a mediunidade? É a minha moral, me tornar um homem de bem, uma mulher de bem, porque ela vai fazer com que eu sintonize os bons espíritos. Os bons espíritos sintonizam conosco através da nossa moral. E o que é moral? É conduta do bem. Se eu tenho paciência, não é que se eu tenho, é que se eu exercito, se eu tenho vontade de ter paciência, de perdoar, de ser benevolente, de ser caridoso, se eu tenho mansuetude, sei ser manso nas horas mais difíceis, se eu sou otimista, se eu tenho esperança, tudo isso são conceitos, são qualidades que eu vou adquirindo e vou tendo compatibilidade para me sintonizar com os bons espíritos. Porque os bons espíritos vibram numa faixa mais elevada, os inferiores numa faixa mais densa, baixa, onde entra orgulho, egoísmo, mágoa, rancor, ódio. E os bons espíritos na esperança, no otimismo, na fé, na mansuetude, no perdão, para cima. Então, para mim atingir a mesma faixa, eu tenho que estar para cima. Quando eu estou para baixo, minha sintonia está também sintonizando os espíritos inferiores. Por isso que é importante eu estar sempre me esforçando, porque não tem ninguém perfeito. Vocês podem ir em qualquer centro espírita hoje, vocês não vão encontrar médiuns perfeitos, nem trabalhadores perfeitos. Mas nós somos medidos por Deus, eu vou colocar um passo mais acima, por Deus, pelos nossos esforços. Eu quero mudar, eu quero melhorar. Eu quero fazer o bem, eu quero perdoar mais. Aí eu mereço ser atendido pela espiritualidade superior. Porque quando eu cometo algum erro, eu já cometi. Eu já infringi a lei da ação e reação. Vou sofrer as consequências do jeito do outro. Agora, quando eu estou me esforçando, aí é diferente. Aí eu sou visto que eu mereço receber todo o apoio, toda a proteção que eu preciso. Porque as pessoas dizem assim: eu sou tão errado que eu não posso participar da mediunidade, eu não posso participar da palestra, não posso dar passe porque eu sou muito errado. Errar faz parte da nossa evolução. Agora, persistir no erro, não. Aí já é o gostar. Porque quando eu tenho prazer no erro que eu cometo, aí é diferente. Aí eu vou sofrer as consequências disso. Quando eu fico alegre de ver a desgraça de alguém, cuidado que a desgraça vai bater em mim. Porque o nosso dever e a nossa evolução é querer sempre o bem dos outros. Senão Jesus diz assim: amai a você mesmo e não ao próximo. Isso é egoísmo, quando eu amo só a mim mesmo. É claro que eu tenho que me amar para amar ao próximo, mas não é só a mim. Eu só vou poder ser feliz realmente quando eu amar ao próximo como a mim mesmo. Então a mediunidade faz parte desse conceito. Então eu preciso estudar, desenvolver e educar. Porque o que tem que haver tudo isso que eu falei, eu estou resumindo ao máximo, tá?
O que tem a ver com a poesia inicial que eu disse? Sobre caridade. Porque trabalhar com Jesus na mediunidade é fazer a caridade. Divaldo Pereira Franco, orador e médium espírita, disse que tinham terminado uma sessão mediúnica, estavam saindo do centro espírita e uma senhora que participou, médium da casa, disse assim: Divaldo, estou indo para casa, já fiz a caridade hoje. Aí tinha um espírito que apareceu do lado dela, para o Divaldo tinha evidência, olhou para ela e disse assim: quanta prepotência, quem fez a caridade fomos nós, porque a gente vem mostrar para vocês para não fazer a mesma coisa, para não estar sofrendo como nós estamos sofrendo. Então quem pratica a caridade somos nós. Então o conceito de trabalhar a mediunidade com Jesus, de graça, na casa espírita, é caridade. Faz parte do meu gesto de caridade. Por quê? Porque eu vou doar o meu corpo, eu vou permitir que o meu espírito auxilie alguém que está em sofrimento, em dor, em necessidades. E é um conjunto. Porque a gente sabe que quando eu pratico a caridade, o maior beneficiado sou eu. Sempre será. Então, é um tema que a gente trouxe para essa noite, bem simples, bem rapidinho, bem resumidinho, mastigadinho. Mas eu abro agora para se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma dúvida, fazer alguma colocação, né, Almir? Nessa área da mediunidade, nessa questão da mediunidade da família, o que fazer quando surge algum caso, né, na família, ou sobre, pessoalmente mesmo, queria fazer uma pergunta a meu respeito. Alguém quer arriscar? Joel, Almir, Maria, tal, né? Tá aberto. Sinto-se em casa, né? A casa é de vocês. Eu sou só visita hoje. Maria, alguma dúvida? A Maria chegou a ver espíritos quando ela passou lá no... Como é que é o nome lá? Tirolesa. Tinha um monte de espírito segurando ela. Essa área, alguma dúvida? Algum familiar, já vou dar um empurrão. Então tá. Algum familiar meu que desencarnou pode vir me visitar lá em casa? Não só pode, como está visitando. Tanto para pedir ajuda quanto para trazer ajuda. Pode ter certeza disso. Está aí as obras de André Luiz, psicografadas por Chico Xavier, contando o que acontece no mundo espiritual para... Eles vêm nos visitar em sonho, eles vêm nos visitar durante o dia. Basta que a gente pense. Se eles não puderem, eles recebem o nosso pensamento. Recebem. A comunicação chega até eles. E aí, se eles tiverem condições, eles vêm nos visitar, vêm dar um abraço. A minha mãe desencarnou ano passado, em julho, agosto, setembro acho que foi. Eu conversava com a minha mãe quase todos os dias pelo WhatsApp, depois que inventaram o celular. Antigamente eu tinha uma central telefônica onde a gente ia lá, né? Pagava alguns minutos para poder falar com alguém. Telefonia antigamente era assim, né? Hoje não, hoje você tem na mão ali, né? Então eu conversava com ela quase todos os dias. Às vezes quando eu pegava o telefone e tocava era ela, porque a gente tinha uma ligação muito forte. O que eu faço hoje? Eu não preciso mais do WhatsApp, não preciso mais do telefone. Pensamento. Mãe, estou passando por uma certa dificuldade, o que você acha? Dá um conselho aí pro teu filho. Que conselho de mãe? E eu só sinto aquele calorzinho aqui na orelha e vem um pensamento: meu filho não vai por esse caminho, muda pra cá. Não quer dizer que eu obedeço, mas dificilmente a gente obedece o conselho da mãe, né? Se eu obedecesse. Então, é assim, natural, né? Ou então eu pergunto: mãe, como é que você está? Está tudo bem? Se não tiver, que Jesus abençoe. O pai agora desencarnou esse ano também, converso com ele bastante, né? Como se ele estivesse ali. Só que está agora no meu pensamento, na minha imaginação, porque eu não tenho evidência para Deus, né? E nem sei se está permitido. Mas eu sei e tenho certeza absoluta que o meu pensamento chega até eles, como o deles chega até mim. Isso é comprovado, não é mais criação do espiritismo, isso é ciência, gente.
as pesquisas hoje dos estudiosos em cima disso, provando a reencarnação, crianças que estão vindo aí, lembrando de quem foi, o que fez, aos milhares, porque a mediunidade é a comunicação desse novo século, cada vez mais vai desabrochar, já está. O problema dos nossos jovens hoje em relação à mediunidade é que eles estão se interligando à espiritualidade inferior. Prova está no livro Transição Planetária, do Divaldo Pereira Franco, Espírito Manuel Filomeno de Miranda, fala do Estado Islâmico. O Estado Islâmico, lá da Síria, foi criado no mundo espiritual primeiro, por um espírito chamado Eliakim Ben Sadok, que era lá daquela região. Ele, no mundo espiritual, junto com outros espíritos das trevas, espíritos inferiores, formaram o Estado Islâmico e começaram a reencarnar e também a induzir espíritos belicosos que gostavam de guerra, de violência, para que formasse o Estado Islâmico. E formaram usando linguagem religiosa, causando terrorismo. Então começou no mundo espiritual. Só que aqui em Ben Sadok, vocês podem ver que o Estado Islâmico diminuiu bastante, quase não se ouve mais falar, está quase eliminado. Bem como o grupo Hamas também e outros aí. O que aconteceu? Ele aqui em Ben Sadok foi trazido para uma assembleia no mundo espiritual, aonde foi convocado o espírito de Bezerra de Menezes, São Francisco de Assis, Eurípides Bassanufo e tantos outros, espíritos de grande envergadura moral, né, e evolução espiritual, para tentar doutrinar esse espírito, porque já havia um limite. O mal tem um limite. O mal ele anda em círculo, só que ele tem um limite para acabar. Tem um tempo para acabar. E chegou o tempo dele aqui, alguns seguidores dele receberem apoio, atendimento, para que cessasse aquela maldade. E eles foram convocados para uma reunião, eu vou resumir aqui bem rapidinho, que está na obra, quem quiser ler, que durante várias horas tentaram conversar com ele, usaram tudo quanto é argumento, Bezerra, São Francisco de Assis, puxando o coração dele, tentando nada, coração endurecido, maldoso. Aí os espíritos resolveram se reunir numa reunião e disseram: nós temos que trazer alguém, um espírito, para que esse coração se dobre, não é possível. Aí um dos mais elevados que ali estava disse: eu já sei quem vão trazer. Evocaram um espírito e o espírito se materializou na frente do Eliakim. Sabe quem era? A mãe. Todo mundo poderia ter pensado que foi Jesus. A mãe dele. A hora que ela se materializou na frente dele, ele disse: mano, a senhora aqui? Pois é, meu filho. O que é que você está fazendo? E ele caiu de joelho. Olha o que é um amor de mãe. Caiu de joelho. E aí ela travou uma conversa com ele, para ele começar a ser trabalhado, para ele sair daquela monoideia de maldade, que além de estar destruindo ele, estava destruindo também outros irmãos. Então, é o maior amor conhecido aqui na Terra, comparado ao amor de Deus, é o amor de mãe. Posso fazer uma pergunta? Deve? Dá tempo? Quando a gente nasce numa família em que existe ali a mediunidade, aí muitos dizem assim: teu pai, tua mãe, alguém ali tem mediunidade, e isso passa de mãe para filho, passa de pai para filho e assim por diante. Mas se tu não trabalhar essa tua parte mediúnica aí, tu vai sofrer, porque tu veio com esse dom, então tu tem que trabalhar essa parte mediúnica. Confere isso? Olha, existem situações de espíritos compatíveis. Por exemplo, se você vamos pegar um exemplo aqui, uma família de músicos, de repente os filhos também são músicos, mas isso não é comum acontecer, mas acontece. Então, a benzedeira, daqui a pouco a filha fica benzendo, certo? Que é muito comum antigamente acontecer isso. Lá no tempo da Grécia existiam as sibilas. Sibilas eram mulheres idosas que ficavam atrás do templo, um local lá, para fazer predições, ler oráculo para os poderosos da época. E elas já treinavam uma serva para ficar no lugar delas, uma jovem que ia se desenvolvendo.
que sabiam que tinham algumas aptidões. Então pode acontecer que a mãe tem mediunidade e daqui a pouco a mãe desencarna, ou então e a filha também tem essa mediunidade, ok? O que tem que fazer com isso? Sempre aquilo que eu falei, ter uma orientação. Ela tem que trabalhar, não é que ela tem que trabalhar, ela tem que educar primeiramente. Conhecer e educar. Por quê? Porque uma mediunidade mal educada pode se transformar num negócio. Daqui a pouco eu posso botar uma banca ali e começar a vender. Vou vender minha mediunidade. Vender o quê? Através das cartas, através de uma bola de cristal ou através de adivinhações. E ficar muito rico, porque o que tem de gente atrás da curiosidade, né? Então, e a gente sabe disso. Tá aí os búzios, tarôs, que na realidade são lidam com o espiritualismo, não com o espiritismo, com o espiritualismo. E que não está errado, o problema é que a gente sabe que a mediunidade deve ser exercida gratuitamente. Dai de graça o que de graça recebeste. Agora, quando eu não educo, quando eu não tenho orientação, eu posso conduzir ela para o lado errado. Começar a fazer trabalhos de maldade, de magia negra, não sei o quê, né? Posso desvirtuar minha mediunidade. Ou posso usar ela também para ganhar dinheiro. Mercantilizar ela, né? Transformar numa mercadoria e ganhar lucros. Mas pode acontecer na família sim, de eu ter a mãe, a avó, que eram médios, mas isso não quer dizer que todos vão ser. É só uma sequência que pode se interromper. Porque o que nós herdamos dos nossos pais chama-se hereditariedade física e não hereditariedade espiritual. Porque nós não somos, eu não sou filho, o meu espírito não é filho da minha mãe. O meu espírito ganhou um corpo gerado pela minha mãe. Quem me deu, quem me criou foi Deus. Deus é o criador do espírito. Não é minha mãe nem meu pai. Meu pai e minha mãe me deram um corpo físico para que eu possa habitar. Quantas mães, quantos pais a gente já teve em várias reencarnações? A gente tem sempre o último como o mais importante, né? Que a gente desenvolveu. Pois não? Assim, quanto tempo é relativo, a gente sabe, assim, depois que a pessoa desencarna para você reencarnar, o que é levado em conta, assim, para definir o tempo, se vai ser 10 anos, 21, a reencarnação desse espírito? Antigamente, Almir, a média para reencarnar levava 100 anos, 200 anos, às vezes até 1000 anos, dependendo do endividamento do espírito. O suicida, vou pegar como exemplo, a média de reencarnação para o suicida era 200 anos, até voltar ao ponto de partida. O que era? Por exemplo, se ele desencarnou com 40 anos e tinha que viver até os 60, há uma probabilidade que ele fique 20 anos assistindo a morte. Depois ele passa por um estágio onde, pela intercessão de uma mãe, de Deus, da misericórdia divina, prepara uma reencarnação para completar aqueles 20 anos que ele destruiu. Aí ele vem todo deformado, dependendo do ato que ele cometeu, cumpre aqueles 20, 30, 40 anos, sei lá quanto foi, que faltava, desencarna, volta ao mundo espiritual, se reestrutura novamente, agora que ele recompôs o físico, né? E recomeça do ponto de partida numa nova reencarnação, onde ele vai passar pelo mesmo estágio para não repetir de novo. E aí seguir adiante. Hoje a média, vou pegar o espírito normal, nós, vamos pegar o espírito mediano que nem nós, assim, que já não queremos tanta maldade, a gente não fica feliz com a desgraça dos outros. Em média 20 a 30 anos, a gente vai para o mundo espiritual, fica lá 20, 30 anos e reencarna novamente. Essa é uma média que está acontecendo hoje, até pela aceleração da transição planetária. Qual é o fator que mais evoca uma nova reencarnação? A necessidade do espírito e a permissão divina. Vou pegar um exemplo do livro Nosso Lar. Eu não me lembro se é Lísias, que está sempre ali junto com André Luiz na obra, no mundo espiritual. Lísias fazia 20 anos que estava se preparando para reencarnar. E era um espírito que já estava trabalhando lá. Por quê? Porque ele estava esperando encontrar alguém, uma menina que ele prejudicou no passado. Ele estava esperando encontrar ela para se preparar e ir junto para reencarnar. Então são vários fatores, não é um determinante. É conforme tu percebe, por exemplo, André Luiz ficou 8 anos no umbral, aquela região ao redor da Terra,
vivendo aquele pesadelo terrível que a gente chama de inferno. Foi recolhido no nosso lar, preparou tudo e queria muito ver a família, mas eles não permitiam, porque ele não estava preparado ainda, não tinha. Quando ele criou condições de vir visitar a família, o que aconteceu? Ele chegou lá à noite, a mulher dele estava dormindo, só que estava dormindo com o outro, ela havia casado novamente. E quando ele viu ela deitada com o outro, bateu ciúme. E ele se desequilibrou. Imediatamente ele se viu de novo na região umbralina. Aí ele ficou lá olhando as trevas, onde ele passou tudo, porque foi um sentimento inferior, ligou à esfera inferior. Ele se recompôs, entendeu, ficou alguns minutos lá e tal. Voltou lá no quarto da esposa. O novo marido dela estava com tuberculose, estava próximo a desencarnar. Ele fluidificou a água que estava ali no bidê, para que ele intuiu, para que ele tomasse a água, e no outro dia ele acordou curado. Então ele transformou o ciúme dele numa caridade. E a partir dali ele teve condições de começar a trabalhar, ir a vários lugares, né? Então, o que prepara nós para uma nova reencarnação é a necessidade de permissão divina, para que eu possa reencarnar de novo. Não sei se respondeu a sua questão, mas... Mais alguém gostaria de tirar uma dúvida? Está com alguma dúvida? Maria? Não? Então eu vou encerrar dizendo para os senhores e para as senhoras aqui presentes, para quem está na internet assistindo, certeza absoluta: os nossos amores não se foram, estão perto ou próximos de nós, bem como os nossos inimigos. Então é melhor ter amigos e ter amores. Obrigado pelo convite da casa, pela presença de todos. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Deixamos para 2025 todas as nossas mágoas, rancores. Vamos fazer uma proposta para 2026 aí: amar mais, perdoar mais, ter mais paciência, mais otimismo. São momentos de turbulência, mas vão passar. Porque toda dor e todo mal tem um dia para acabar. Que assim seja. Agradecer ao nosso irmão Luiz pela exposição desta noite. E vamos então dar o final neste ano, neste momento. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final de mais um ano de jornadas, lutas e aprendizados em nossa casa espírita. Neste momento, nossos corações se enchem de profunda gratidão a Deus, a Jesus, nosso mestre e guia, e a toda a equipe espiritual que nos amparou e conduziu. Agradecemos a cada um de vocês, trabalhadores e frequentadores, que com seu esforço, dedicação e presença, permitiram que a luz da doutrina espírita continuasse a brilhar e a amparar os que aqui chegam em busca de consolo e esclarecimento. Agradecemos pela oportunidade de servir e pela união que fortalece nossa caminhada. O ano que se encerra nos trouxe desafios, mas acima de tudo, inúmeras oportunidades de renovação e crescimento. Que possamos levar as lições do Evangelho aprendidas aqui para os nossos lares, cultivando a paz, a harmonia e o amor. Que o próximo ano seja um novo dia a nos convocar para a prática do bem, para o perdão e para a caridade. Lembremos-nos que a verdadeira festa do final de ano acontece na alma, quando nos reencontramos com o Cristo interno e com nossas potencialidades amorosas. Que a esperança e o otimismo nos guiem e que possamos, cada um fazendo a sua parte,
com bons pensamentos e atitudes, colaborar para um mundo mais justo e fraterno. Para finalizar, unamos nossos pensamentos em uma prece, rogando as bênçãos do Senhor para todos nós, nossos familiares e para a humanidade. Muita paz a todos e que a luz de Jesus nos acompanhe sempre. Que assim seja. E agora vamos ao passe.